Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, hoje, na continuidade do Evangelho de semana passada, apesar de não ser o Evangelho imediato, mas o evento é a continuação. Se lembrarmos, semana passada, Jesus envia os seus apóstolos, então, para que pudessem curar os enfermos, expulsar os demônios, e pregar a conversão do reino de Deus. Depois, tivemos no Evangelho de São Marcos, conta então o martírio de São João Batista, da festa de Herodes, a qual ele pede a cabeça de João Batista. E agora nós vemos esse Evangelho de hoje, onde então os apóstolos se retornam do seu apostolado, do seu trabalho apostólico, do seu trabalho evangelizador, e agora então os querem contar a Jesus aquilo então que eles tinham feito, todo o seu trabalho. E é interessante que Jesus não quer ouvir aquilo que eles têm para falar. Jesus não se preocupa com esses feitos dos apóstolos, mas se preocupa então com o cansaço deles, porque diz o Evangelho de São Marcos que eram tantas pessoas que acorriam ali a eles, que eles não tinham tempo nem de comer. Então o Senhor chama para um descanso. Pegam um barco, vão para o outro lado da margem para descansar, para ter um tempo então para rezarem e descansarem. Porém, o povo, ao verem então que eles estavam indo, aonde eles estavam indo, eles correm a pé, vão a pé, correndo, e chegam então na frente ainda de Jesus e dos apóstolos. E nós ouvimos então que Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. E começou então a ensinar-lhes muitas coisas. É claro que o Senhor também estava cansado, mas ele teve compaixão daquele povo, porque eram como ovelhas sem pastor. Estavam cansados, tinham corrido, estavam sem pastor. Porque as ovelhas que estão sem pastor, elas se cansam muito mesmo, porque tem que lutar sozinha então com os lobos, com aqueles seus inimigos. Não tem um pastor que vela então por elas, que cuide delas. E então se cansam, claro. Então Jesus tem compaixão desse povo que andava já sem pastor, cansados, de lutarem sozinhos, muitas vezes, talvez de tantas quedas que deveriam ter tido, porque estavam ali sem pastor. E o Senhor então é o pastor delas ali, que quer dar então alimento a elas, ensina a palavra, ensina tantas coisas. Porque o pastor é aquele, como diz Santo Agostinho, então, que dá o pasto, ou seja, que dá o alimento. E o Senhor aqui faz exatamente isso como o bom pastor. Quer alimentar então aquelas ovelhas sem pastor. E nós também, talvez, somos esses que estamos querendo chegar até Jesus, queremos correr. Talvez viemos essa missa como com o coração, com a alma correndo, porque nos sentimos muitas vezes sem pastor. Porque nós temos no mundo de hoje talvez muitos gerentes, aqueles que gerem muitas coisas, muitos colegas, porque todos querem gerir alguma coisa, querem ser colegas, querem ser amigos, ser um conselheiro simplesmente, mas não querem de fato serem pastor. Porque ser pastor dá trabalho, Porque tem que se alimentar primeiro daquele bom alimento, tem que cultivar o pasto, tem que distribuir o pasto, tem que levar a ovelha até o pasto e alimentá-la.
tem que também proteger ali também aquele pasto, proteger as ovelhas contra os inimigos, construir cercas para que possa impedir que esses inimigos então venham pegar essas ovelhas. Muitas vezes, às vezes temos, né, alguns gerentes, por exemplo, que ficam olhando ali, né, de longe se não chega alguém naquele pasto. Essas ovelhas não estão se perdendo muito. Mas de fato, como nos diz o Evangelho de São João, o verdadeiro pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Ou seja, não tem pastores que querem de fato dar a vida pelas suas ovelhas. Falo, claro, dos sacerdotes, dos bispos, falo também de todos aqueles que exerçam um pastoreio. Um pai, uma mãe que também exerce um pastoreio. Ou seja, às vezes é mais fácil deixar as ovelhas, né, soltas no pasto, que elas andem por onde queiram, apenas de olho, né? Se não tem algo grave que vai acontecer a elas, mas deixando soltos, né? Agora, um pastor de verdade, ele quer então levar o melhor alimento para as suas ovelhas, o melhor pasto, quer proteger de todos os maus, não quer que ande por caminho pedregoso, cheio de espinhos, mas quer que ande no caminho tranquilo, que vá à frente indicando o caminho. Esse é um verdadeiro pastor. E nós muitas vezes estamos, né, órfãos desses pastores. Então vamos àquele que é o verdadeiro pastor. Como diz, né, o Senhor ao profeta Jeremias no Evangelho de hoje, né? Suscitarei para elas novos pastores que as apacentem. Não sofrerão mais o medo e a angústia. Nenhuma delas se perderá. Ou seja, para as ovelhas, né, esse consolo de Deus, que suscitará, né, para nós, suas ovelhas, verdadeiros pastores. Mas, né, uma palavra dura aos pastores. Ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minhas pastagens, diz o Senhor. Vós dispersastes o meu rebanho e o afugentastes e não cuidastes dele. Eis que irei verificar isso entre vós e castigar a malícia de vossas ações. Ou seja, para os pastores uma palavra dura. Porque o Senhor se compadece então, e sempre se compadeceu das suas ovelhas, e vai mandar então verdadeiros pastores, suscitar verdadeiros pastores, para que possam cuidar e dar a vida pelas suas ovelhas. Que possamos nós então nos aproximar neste domingo, nesta comunhão, desse verdadeiro pastor, né, desse Senhor que se compadece de nós. Tantas coisas que talvez, né, estamos passando a nossa vida, tantas perdas, tantas dificuldades, enfermidades, tantas coisas. Estamos perdidos, cansados, porque o mundo quer nos engolir, né, com suas ideologias, com seu pensamento materialista, querem nos tirar do verdadeiro pastor. Estamos cansados de lutar muitas vezes sozinhos. Então nos afugentemos hoje em Deus, porque como ouvimos no Salmo hoje, Salmo 22, tão conhecido talvez por nós, né, talvez a nossa Sagrada Escritura na nossa casa esteja aberta, poeirada nesta página talvez, né? Porque as palavras muito fortes. Então possamos tomar posse dessa palavra também, né? Nos diz assim: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. E mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Ou seja, caminhemos cada vez mais unidos ao Senhor, que quer dar a melhor grama para nós, o melhor pasto, que é a sua palavra, os seus sacramentos, a doutrina da sua igreja. Nos aproximemos então do Senhor, do seu altar hoje, né, de querendo então ser consolado por esse verdadeiro pastor, porque só Ele então, como verdadeiro pastor, pode nos conduzir nessas verdes pastagens, né, que é o seu amor profundo, a sua misericórdia por nós. Peçamos à Santíssima Virgem Maria que nos ajude também a sermos pastores e verdadeiros pastores,
e suscite no meio de nós verdadeiros pastores, daqueles que se alimentam do verdadeiro alimento que é Jesus e possam assim também pastorear o rebanho de nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima.